Seja bem-vindo, você está em Tívitas, a Escola Comunitária de Análise Técnica. No vídeo de hoje falaremos sobre tendências. E para começar a gente traz uma definição do Martin J. Pring, que coloca a tendência como um período em que o preço se move em uma direção de forma irregular, mas persistente. Um dos grandes desafios de quem está começando a operar utilizando a análise técnica é justamente lidar com a irregularidade do movimento de preço durante o desenvolvimento de uma tendência. Essa irregularidade ela é o desafio e ao mesmo tempo fonte de muitas oportunidades. O estudo das tendências ele é um dos primeiros assuntos a serem vistos quando você começa a estudar análise técnica, está nos primeiros capítulos de qualquer livro de análise técnica. E é normal que muita gente passe batido por esse assunto, aprenda apenas o conceito, o que define uma tendência de alta, o que define uma tendência de baixa, ou um mercado sem tendência, ou a reversão de uma tendência. Aprende-se o conceito, mas não internaliza o conhecimento, não internaliza o conhecimento de modo prático. E aprender e internalizar esse conhecimento, ele é muito importante. E essa importância se dá porque o mercado, na maior parte do tempo, está em tendência. São nas tendências que a gente tem os maiores movimentos, a melhor relação risco-retorno e também o melhor gerenciamento de posição. Essas são algumas razões pela qual a gente deve colocar bastante foco no estudo da tendência. Além de oferecer boas oportunidades, ter um domínio do desenvolvimento da tendência também permitirá você reconhecer quando o mercado não está em tendência ou quando o mercado está mudando de direção. No estudo das tendências, a gente verá que durante o desenvolvimento de uma tendência, chamada de tendência primária, tendência de mais longo prazo, a gente vai encontrar outras tendências que têm um prazo de duração menor, que seria tendência intermediária e tendência de curto prazo. E alguns livros são chamadas de tendência secundária e terciária. Para a consolidação desse movimento, estudo dessa tendência, a sugestão é fazer o que é chamado de progressão de topo-fundo. O estudo de progressão de topo-fundo ajuda você a ir se habituando com a irregularidade do movimento de preço durante o desenvolvimento de uma tendência. A gente vai olhar no gráfico como fazer isso. Então, para exemplificar o estudo de progressão de topo-fundo, vamos utilizar o gráfico do Ibovespa. A gente tem após a queda, após a pandemia, essa queda, que resultou num fundo na região de 62.900 pontos, E a partir daqui começa um movimento ascendente. Então a gente tem topos e fundos sendo formados de maneira ascendente, que caracteriza uma tendência de alta. Essa tendência, a gente vai ver ela se desenvolver, a gente tem uma tendência aqui, depois a gente tem alguns movimentos que são a tendência intermediária e as tendências de curto prazo. Então aqui a tendência intermediária seria toda essa queda, essa daqui é uma tendência de curto prazo. Aqui também a gente tem ela se desenvolvendo de forma lateral. A tendência intermediária de curto prazo não necessariamente ela precisa ter uma direção, ela pode atuar de maneira consolidada. Depois novamente um desenvolvimento e aqui a gente começa com o mercado uma queda mais significativa. O que é importante no estudo de progressão de topos e fundos? É a gente exatamente identificar e marcar essas regiões. Então qual é o fundo que eu tenho? Eu tenho um fundo aqui, depois eu tenho um fundo aqui, são fundos significativos. Então, uma vez que aqui formou esse fundo, eu começo a observar. Formou uma característica de um fundo, por exemplo. A gente poderia ter observado aqui essa característica de fundo. Deixa eu só apagar aqui tudo. Então aqui, por exemplo, a gente poderia identificar isso como um fundo. Se eu estou achando que isso é um fundo, quando a gente está olhando, vamos puxar para o canto, deixa eu ampliar aqui, essa região. Porque não dá para a gente saber até quando, em que momento um fundo vai ser formado. Então se eu tenho uma primeira sinalização como essa, houve uma defesa, tentou cair, uma nova defesa, eu vou observar o quê? A ocorrência de topos e fundos ascendentes. Então veja, eu faço um movimento mais alto do que esse anterior, fiz um pequeno movimento, faço um fundo, tento fazer um novo topo, não consegue. A sinalização clara de que o movimento estaria retomando seria o rompimento desse topo principal. Então por isso a importância de observação de topos e fundos. Mesma condição aqui, veja, fez o fundo, começou a subir, daí ele volta, faz um fundo em mesmo nível. Aqui a gente tem um rompimento do topo anterior. Então deixa eu marcar aqui, rompimento desse topo anterior,
né? Um pullback é a retomada do movimento. Então veja, só posso identificar que a tendência intermediária acabou quando eu tiver uma retomada do movimento. Então, o que significa a construção de um topo em nível superior ao anterior. Aí eu sei que uma tendência primária voltou a se desenvolver. Mas vamos seguir mais um pouquinho. Aqui, né, a gente vê o mercado começou, olha, fez um novo topo, né? Aqui fez correção, começou um novo topo. Fez um novo topo, depois ele começa a falhar. Há uma perda, a gente vai sempre olhando quais são as regiões, né? Então aqui a gente tem um fundo que foi formado, aqui o mercado perde esse fundo, ó, chega a fazer um pullback, retoma. Aqui novamente, esse era o fundo principal, né? Então a gente tem esse movimento, mercado perde, retoma. E agora o que a gente vê que o Bovespa está fazendo nesse momento? Já dá para eu pensar em vou comprar Ibovespa? Né? Qual é a sinalização que eu tenho? Nenhuma, por enquanto eu estou num movimento teoricamente lateral. Ele fez um fundo, está tentando fazer um novo topo, tentou aqui, né? Não conseguiu, parou na mesma região e voltou. Né? Então perder esse fundo aqui pode a tendência nesse momento ganhar força. Então a partir do momento que eu perdi um fundo principal, eu posso dizer que o mercado talvez esteja mudando de direção ou fazendo uma correção maior. Né? Quando a gente olha para o movimento, né? A gente vê que a gente teve todo um movimento de alta. Deixa eu excluir aqui as marcações. Ó. A gente teve todo um movimento de alta aqui, e esse movimento pode ser simplesmente um movimento corretivo. Né? Aqui nós temos um fundo, esse primeiro fundo já foi perdido, o segundo fundo seria nessa região aqui de 94 mil pontos. Então é um ponto bastante importante. Então, quando que eu vou observar, vamos supor que ele toque essa região de fundo aqui, quando que eu vou observar se o Bovespa retomou a tendência de alta dele? Né? Quando ele fizer um fundo aqui e passar a trabalhar em cima de topos superiores, construindo fundos e topos ascendentes. Tá? Então, basicamente é isso. O vídeo é importante você reconhecer, fazer esses estudos, observar os pontos que vão sendo perdidos ao longo do desenvolvimento de uma tendência. Aos poucos você se acostuma a reconhecer, você vai bater o olho e vai perceber. Foi o que aconteceu aqui, né, antes da queda. A gente tinha um movimento, ó, de topos e fundos ascendentes. Aqui ele para esse movimento. Deixa eu ampliar aqui, que senão não vai dar para ver. Ó, topos e fundos ascendentes. Né, a gente ficou num período numa tendência intermediária. Aí ele começa, rompe, faz um fundo em nível superior, começa a trabalhar novo fundo em nível superior. Aqui ele não chegou a fazer topo, né? Mas fez um fundo em nível superior, depois há um rompimento. Uma nova correção, que é um pullback nessa área. Ó, muito importante o estudo dos topos e fundos, que ele também ajuda a consolidar isso, o rompimento e pullback, né? Então aí novo avanço. Aqui a gente tem uma consolidação. E aí nós temos uma queda forte que perde esse fundo aqui. Né? Ele rompe esse fundo, vai lá embaixo, faz um novo pullback e aí retoma a direção. Aqui, ó, nova perda de fundo. Houve até uma defesa do fundo no dia seguinte, mas retoma de novo a direção. Tá? Então, esse estudo, fazer o estudo de progressão de topo e fundo, é um estudo que ajuda muito no desenvolvimento, porque vai auxiliar você a reconhecer quando uma tendência está só no movimento, numa tendência intermediária, quando ela está numa tendência de curto prazo, e vai permitir também reconhecer os rompimentos e os pullbacks, que são onde você vai encontrar as operações com melhor risco-retorno. Então o vídeo de hoje era isso, acompanhe, se inscreve no canal, a gente vai trazer muito conteúdo de qualidade aí, até a próxima.